Coisa maravilhosa, é bom demais estar aqui com vocês. Você pode se assentar, infelizmente não pode tirar a máscara, eu posso, espero que não te constranja com isso. Agora eu vou ficar aqui com o encargo dessa palavra, mas eu quero dizer que para mim é uma alegria, uma honra, é muito bom estar aqui com vocês, junto com o pastor Mateus, especialmente o pastor Samuel, também o líder de jovens aqui, essa galera top aqui. E eu vou te contar, viu, essa banda, meu Deus, quando eu entrei aqui nesse ambiente, e para te falar a verdade, quando eu estava subindo com o carro, o louvor já tinha começado, e a atmosfera, não só aqui nesse prédio, mas no entorno, já está diferente. Tem alguém que está percebendo a presença de Deus aí? Uau, vocês são demais. Eu tenho um carinho muito grande com essa igreja, um carinho muito grande com essa juventude. Eu já tive a oportunidade de estar aqui de outras vezes. Tem alguém aqui que participou quando eu estive aqui? Aê! E agora, nesse tempo aí, né, um pouco adverso que nós estamos passando, primeira vez no mundo que acontece uma coisa como essa, mas você sabe que, mesmo num tempo como esse, Deus tem cuidado dos seus, a igreja continua crescendo, e eu sei que Ele tem algo para nós. Eu estou aqui com o meu coração cheio para compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. E se você também está aí alegre por estar adorando a Deus aqui nesse lugar, com expectativa também, com aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, eu queria pedir para você fazer uma oração, do seu jeito, da sua maneira, mas que você agora, mais uma vez, se consagrasse a Deus e pedisse para Ele falar com você. Deus, obrigado, Pai, por essa tarde, obrigado por esse tempo, Deus, que o Senhor nos proporciona aqui, na Tua casa, aqui, nesse lugar separado e consagrado, para adorarmos ao Senhor. Que alegria é podermos nos reunir como jovens aqui nesse lugar, perceber a Tua presença, e nós queremos, Pai, perceber mesmo, perceber a Tua presença e experimentar o Teu poder que nos toca, o Teu poder que nos transforma, o Teu poder que nos capacita para cumprir o Teu propósito, e que o Senhor nos alinhe para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Cumpra o Teu propósito através dessa conferência, cumpra o Teu propósito aqui na vida de cada um. Fala assim: Deus, cumpra o Teu propósito na minha vida, na nossa geração, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Para quem não me conhece, tá aí, né, eu sou o Léo, mais conhecido como Léo, da Central aqui de BH mesmo, e eu sou casado, gente, já eu sei que alguns assim, né, acham que eu sou novo, mas eu sou casado já há 11 anos, eu casei com 21 anos, então tem uma unção para casar cedo aqui na minha vida. Tem alguém aqui que quer receber? Tem alguém? Deixa eu ver aí, tem alguma mão levantada aí? Receba. Casei com 21, sou casado com a Lorena, e juntos nós já temos 3 filhos, o João, que tem 5 anos, o Pedro, que tem 3 anos, e o Felipe, que tem 1 ano, e tem quase 10 anos, que eu tenho pastoreado jovens, ali na Central Luxemburgo. Foi ali, que eu me converti através de um pequeno grupo, foi no contexto de uma célula, que os meus olhos se abriram, e minha vida foi completamente transformada por Jesus, e a partir dessa conversão, mudou significativamente a minha vida, foi uma virada 180 graus, e eu comecei então a me capacitar. 1 ano depois me tornei um líder, 2 anos depois um supervisor de um pequeno grupo, 3 anos depois eu me tornei um coordenador, e depois de 6 anos de convertido eu já estava pastoreando, e hoje então eu já estou prestes a celebrar 10 anos pastoreando os jovens. Sabe o que eu vejo na juventude? Eu não sei se é lá na Central, mas talvez aqui também, há um anseio no coração do jovem,
de ver uma transformação na nossa geração. Tem esse anseio aqui nesse lugar? Eu, como pastor de jovens e liderando uma juventude, tem no nosso coração, eu posso dizer, um anseio de alcançar cada jovem, adolescente, cada um que vive aí nesse mesmo momento de vida conosco, um anseio de não só alcançar, mas experimentar um avivamento nesse tempo. Um avivamento que vem acompanhado de uma conversão em massa, ver jovens decidindo por Jesus, tendo experiência com sonhos, irresistivelmente sendo alcançados, atraídos para Jesus, batendo na porta da nossa célula, entrando nos nossos prédios, acessando os nossos cultos, querendo participar das nossas células. Eu anseio em ver um avivamento que vem acompanhado de uma conversão em massa, mas muito mais do que isso, vendo esse povo ser plenamente transformado por Jesus, uma transformação consistente, não só uma transformação aparente, que você olha e vê que alguma coisa mudou externamente na vida daquela pessoa, mas quando você aproxima, você percebe que lá dentro é uma nova criatura, é uma transformação genuína. Você anseia em ver um avivamento da nossa geração, acompanhado por conversões e uma genuína transformação? Sim ou não? Se você tem esse anseio, eu sei que com a máscara é difícil às vezes você falar um amém e chegar até aqui, então levanta a mão, deixa eu ver, dá uma olhada à sua volta. Esse é um anseio que está no nosso coração, e a pergunta que eu faço para você é: qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel para esse anseio? E eu digo que é muito mais do que um anseio, é uma chamada divina, é algo que vem do céu, e por isso vai brotando no nosso coração. E quando você está orando, e quando você está adorando, e quando a presença de Deus começa a se manifestar na sua vida, esse clamor fica ainda muito mais alto, e você quer ser usado por Ele, para experimentar essa transformação, esse avivamento. E qual é o seu papel? Eu estou aqui para te dizer que Deus tem uma grande expectativa com a sua vida, e você precisa estar on, e você precisa estar ligado, você precisa estar ativado. Por quê? Porque existe uma expectativa no céu ao seu respeito, e existe uma expectativa na terra a respeito dos que são filhos de Deus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que o anseio do nosso coração, o anseio do céu, esse nosso papel, aquilo que nós vamos fazer aqui na terra para responder a essa chamada, não está relacionado à sua idade. Tem gente que pensa que é jovem demais, tem gente que pensa que é velho demais. Tem gente que pensa: mas Deus vai fazer comigo, eu sou apenas um jovem. Tem gente que pensa assim: mas Deus vai fazer comigo, eu já estou deixando de ser tão jovem assim. E eu estou aqui para dizer: não tem a ver com a sua idade, não tem a ver com a sua posição, porque tem gente que pensa assim: ah, mas eu não sou um supervisor, eu não sou um coordenador, eu não sou um pastor, eu não sou o líder de jovens. Se eu fosse o Samuel, se eu fosse o pastor Mateus, se eu tivesse um cargo, tudo bem. Não tem a ver com o seu cargo, e não tem a ver com a sua habilidade, tem a ver com a sua identidade. Pegou? O seu papel diante da expectativa do céu não tem a ver com a sua idade, com o seu cargo ou com a sua habilidade, tem a ver com a sua identidade. Por isso você precisa ter uma consciência muito clara a respeito de quem você é, porque quando você sabe quem você é, ninguém te detém. Quem você é? Quem você é? Eu sei que a Bíblia fala muitas coisas ao nosso respeito, e você precisa mergulhar na palavra de Deus para você ter uma clara convicção a respeito de quem você é. Por quê? Porque o mundo está querendo dizer quem você é.
Eu não sou contra os pais, pelo contrário, a Bíblia diz para nós honrarmos os nossos pais, mas muitas vezes nós nos apropriamos algumas palavras dos nossos pais e a gente fica só com aquilo a respeito da nossa identidade, mas quem nós somos é revelado por quem nos formou no ventre da nossa mãe, o nosso Pai. É o nosso Deus, e eu vou te dizer aqui, são mais de 300 coisas que a Bíblia fala ao seu respeito. São mais de 300 coisas que estão relacionadas à sua identidade. Por isso você precisa ficar com o que a palavra de Deus diz, porque é ali que é revelado quem você é. Quem você é, o que você tem, o que você pode. Eu vou te dizer uma coisa, que está em Efésios capítulo 5, verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você é um filho amado de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Você é um filho de Deus. Aí você pode dizer assim, mas como que eu sou filho de Deus? Você é filho de Deus porque Ele liberou a palavra dEle, que é como uma semente espiritual, e penetrou no seu espírito, e no seu espírito então, essa palavra, assim, com todo respeito, tem criança aqui? Esse esperma espiritual fecundou o seu espírito e te fez uma nova criatura. Você é filho de Deus. Agora, você é filho de Deus também por adoção. Olha só, eu tenho 3 filhos, e porque os meus filhos são filhos naturais, eu não pude escolher muito ele, mas a palavra de Deus diz que nós somos adotados por Deus, e um filho adotado, ele é escolhido, e uma vez escolhido, nunca mais rejeitado. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, filho amado de Deus, você tem que entender a respeito dessa identidade, porque olha só, se Deus é como uma mão, e diz a palavra em Gênesis 1, 26, que Ele te formou à imagem e semelhança dEle, se Ele é como uma mão, é como se você fosse uma luva, e se Ele é uma mão, e você é uma luva, Ele é o conteúdo que penetra dentro de você, que entra e que toma você, para que você possa cumprir o seu propósito. Repara, Deus ele libera uma palavra para a água, e a água gera os peixes. Ele libera uma palavra para a terra, e da terra forma uma árvore. Ele olha para Ele mesmo, e dele Ele forma você. Você sabe quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Deus que criou o céu e a terra, Deus que domina sobre tudo e todos, você foi chamado para expressar a Ele, para ser imitador dEle, para ser representante dEle aqui na terra. Está comigo? A sua identidade te chama para uma ação aqui na terra, e a palavra de Deus continua, ela diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Portanto, verso 20, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. A palavra de Deus está dizendo que você é filho dele, e que você, como filho dele, recebeu um ministério da parte dele. E o ministério que você recebeu é um ministério que é muito parecido com quem Deus é o ministério da reconciliação. Se Deus, Ele ama o mundo e quer reconciliar o mundo com Ele, Ele te põe aqui, te dá um ministério para que você seja um agente para reconciliar o mundo com Deus por meio de Jesus. E Ele te chama em 2 Coríntios 5, 20 de embaixador de Cristo. O que é que faz um embaixador?
é um representante, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil lá nos Estados Unidos, e você, como embaixador de Cristo aqui, representa Cristo aqui. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem uma expectativa ao seu respeito. Essa expectativa não tem a ver com a sua idade. Você pode ter 12 anos, você pode ter 13 anos, você pode ter 15 anos, você pode ter 20 anos, você pode ter 25 anos, você pode ter 30 anos, você é filho de Deus, chamado para expressar e para representar Ele aqui na terra. Você recebe ministério da parte de Deus, é um ministério para reconciliar um mundo perdido com Ele. Você recebeu um encargo da parte de Deus para ser um embaixador, um representante dEle aqui. Então não tem a ver com a sua idade, não tem a ver com o seu cargo, você com um título ou não, com uma posição de liderança ou não, você é um embaixador de Cristo em Belo Horizonte, na nossa nação, independente da sua habilidade, porque tem gente que acha que porque sabe tocar, e eu não tenho dúvida, deve tocar para Deus, põe os seus talentos a serviço de Deus, mas às vezes tem uma limitação e pensa que o nosso papel e a nossa responsabilidade tem a ver com a nossa habilidade, mas eu estou te dizendo que se você tocar, ou se você fizer qualquer que seja um papel que você tiver, se não for para expressar Ele, para representar Ele, para reconciliar as pessoas com Deus, não é aquilo que essencialmente Ele te chamou para fazer, porque não tem a ver com a sua habilidade, tem a ver com a sua identidade. Agora, você deve sim, e parabéns para quem coloca o talento, as suas habilidades a serviço de Deus. Por favor, faça isso, se engaje nessa missão, mas entenda que por trás tem que gerar reconciliação, tem que gerar salvação, tem que gerar uma experiência nas pessoas para que elas tenham uma identificação com Deus, porque nós estamos aqui para expressá-lo, para representá-lo. Agora tem gente que pensa assim, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho talento, eu não sei o que eu faço, o que eu tenho de bom. A palavra de Deus diz, eu escolho os loucos para envergonhar os que são sábios, eu escolho os que nada são para envergonhar os que são, eu pego os fracos para envergonhar os poderosos, inclusive eu gosto dos fracos, eu escolho os fracos, porque assim o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele não escolhe os habilitados, os que são capacitados, pelo contrário, Ele nos escolhe, capacita os que são escolhidos. Eu estou aqui como um instrumento de Deus, como um representante, um facilitador dEle, para dizer para você, independente da sua habilidade, Ele tem um chamado para você por conta da sua identidade. E o que nós precisamos fazer como jovens de Belo Horizonte, como jovens do Brasil, ficar modo on, ativar a nossa identidade, para que a gente possa expressar Ele, para que a gente possa representar Ele, para que a gente possa cumprir o papel, o chamado dEle para nós aqui na terra. Está comigo? Agora tem algo ainda mais relevante ao nosso respeito, porque além de sermos filhos de Deus, além de sermos ministros, embaixadores de Deus, Ele diz para nós também, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido, de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que o resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Tem um propósito na nossa identidade. Agora, sabe o que diz a palavra de Deus? Em 1 João capítulo 2, verso 14, diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, nós temos uma identidade, amém? Agora, nós também temos uma força, por conta da nossa jovialidade. Nós somos jovens, e você precisa, de certa forma, aproveitar o fato de ser jovem. O chamado é para todos,
Todos os que são nascidos de Deus, independente da sua idade, posição, habilidade, têm uma responsabilidade para esse tempo. Mas o jovem ele carrega uma força. E é a força desse desejo de mudar o mundo. É a força que traz para ele também uma disponibilidade, uma energia, uma dedicação fora do comum. E sabe o que tem acontecido no mundo? O mundo tem visto a força do jovem. Você pega o exército do terror e olha para eles pegam um menino de 8 anos de idade e prepara ele para ainda na sua adolescência, ele praticar o autoextermínio, se tornar um menino bomba para cumprir um propósito daquele povo mais louco que tem. Você vai nas favelas, em comunidades, em algumas organizações que tem por aí, e nesse tipo de onde tem muito forte o tráfico, eles colocam um menino de 12 anos, já com uma posição de alta responsabilidade dentro do tráfico. 14 anos eles já carregam fuzis nas comunidades do Rio de Janeiro, onde o tráfico rola solto. O que é isso? O mundo tem enxergado uma força nos jovens. Eu pergunto, você tem enxergado a sua força? Porque Deus vê a sua força. Ele diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver Deus levantando jovens. Ele levanta jovens no decorrer da Bíblia toda. Você olha para a palavra, você vê então José sendo levantado, Samuel sendo levantado, Davi sendo levantado, Esther, diversos reis como Joás, Josias, que criança ainda foram levantados e empoderados para servirem aos propósitos de Deus. Daniel, com 16 anos, foi levado ali, alguns estudiosos dizem, entre 16 anos, ali para a Babilônia, com 21 anos de idade, se torna primeiro ministro do grande império daquela época. O próprio Cristo, que com 12 anos já estava influenciando grandes líderes, que escolhe discípulos já na sua idade ainda jovem. O apóstolo Paulo, que escreve para Timóteo e fala, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Se você olhar para o movimento de Deus no decorrer da história, você percebe que jovens foram levantados, como Calvino, Lutero, Martin Luther King, ainda jovem, começou a lutar por uma causa que gerou um mover no mundo. Billy Graham, jovens. Se você olhar para os pastores dessa cidade, começaram jovens. Se você olhar para a história do seu pastor, se você quiser olhar para a minha vida, comecei ainda jovem. Com 13 anos, infelizmente, fui influenciado por um menino de 12, olha o que eu tenho uma força de um jovem, um menino de 12, influenciou um menino de 13, para as drogas, e com 14 anos, usando todo tipo de droga que você imaginar, eu recrutava os meninos para usar droga comigo, e daqui a pouco para vender droga para mim. Quando tive uma experiência com Jesus, com 18 anos de idade, foi uma transformação para nunca mais voltar, uma transformação de dentro para fora, e desde os meus 18 anos, ininterruptamente, plenamente dedicado a Deus. O que Deus tem feito? Ele tem levantado jovens, e o que eu estou aqui para te dizer, que com a sua identidade, e com a sua força de jovem, Deus tem algo grandioso para realizar nesse tempo, através de vocês. E eu queria que 3 palavras ficassem registradas no seu coração. São 3 palavras que todos aqueles que assumem a sua identidade,
e se apropriam da sua força, na sua jovialidade, tem feito a diferença ao redor do tempo. 3 palavras que devem ser escritas no seu coração, para que com a sua identidade, a sua força, você marque a sua geração. Quer saber qual que é a primeira palavra? Primeira palavra. A primeira palavra que tem que estar na ponta da nossa língua. Sim. Fala assim, sim. Sim. 2 Coríntios 1,19. Diz assim: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Fala assim, sim, sim. Infelizmente nós estamos diante de um povo, uma geração, que muitas vezes, quando chega diante de Deus com toda boa intenção, entende a sua identidade, sabe da sua força, mas quando Deus dá uma comissão, fala não. Quando Deus dá um comando, quando Deus dá uma direção, você pode ter certeza, você está aqui nesse ambiente, palavras estão sendo ministradas, serão ministradas, Deus vai falar com você, Ele vai te dar direcionamento. Tem coisas que Ele vai falar para você parar, tem coisas que Ele vai falar para você começar, tem desafios que Ele vai mandar você assumir, e eu estou aqui já te provocando, qual palavra você vai dizer? A nossa mente questiona, mas no nosso espírito a gente decide, e diante de Deus tem uma palavra que tem que estar na ponta da nossa boca para Ele. Qual que é? Sim. Jesus, quando Ele estava diante de um momento muito turbulento na sua vida, indo para a cruz, cumprir a missão que Deus já tinha dado para Ele, Ele já tinha dado sim, Ele já tinha vindo, Ele deixou a sua glória, Ele se esvaziou, Ele veio aqui, Ele tomou a forma de um servo, Ele foi obediente até a morte, mas quando Ele estava lá no Getsemane, Ele orou, em Mateus 26:39, indo um pouco mais adiante, Ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que não seja feito como eu quero, mas sim, como tu queres. O nosso modelo é Jesus. O nosso modelo, você deve se espelhar nos líderes que Deus coloca na sua vida. Você deve olhar sim para homens e mulheres que são imitadores de Jesus, mas por favor, olhe para se inspirar, mas não coloque como padrão, assim de limite quem está acima ou quem está ao lado de você, porque o seu referencial é Jesus, e Jesus, Ele dá para nós o modelo, Ele é o sim, e Ele dá o sim, e te chama para dar sim, diante da cruz, diante das encruzilhadas, diante dos momentos difíceis, do momento que for, qual é a resposta que nós temos que dar para Deus? Eu estou aqui como um exemplo para você também. Aos meus 18 anos, eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, e quando eu ouvi, eu não sei se tem alguém aqui que está diante do Evangelho pela primeira vez, mas quando eu ouvi, não tinha outra, eu falei: sim, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu ganhei uma Bíblia de presente, diante da palavra de Deus, e de tudo que eu já tinha visto no mundo, eu olhei para a palavra de Deus, e sabe o que eu disse? Sim, eu vou ler a palavra de Deus. Infelizmente, a Sociedade Bíblica do Brasil diz que apenas 19% dos cristãos leem a Bíblia regularmente, que mais de 80% nunca leram a Bíblia toda. Diante da palavra de Deus, eu disse sim. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida, mas eu falei: eu vou ler a Bíblia,
eu não vou ser ignorante. Um povo ignorante é um povo manipulado. Erram porque não conhece as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo perece, apodrece porque lhe falta conhecimento. Diante da palavra de Deus, sim. E na palavra de Deus, lendo ela, eu fui confrontado com a maneira que eu vivia, com o meu namoro, com o meu relacionamento com as pessoas, com mentiras que eu dizia. Eu estava no meu processo ali, tinha acabado de dizer sim para Jesus, e fui confrontado porque ainda usava drogas, e ali na palavra eu entendi que eu era o recipiente para conter a Deus, eu era a casa de Deus, a morada de Deus, e não fazia sentido a habitação de Deus ser tomada por Deus, e pela imoralidade, por Deus, e pelas drogas, por Deus, e por uma vida na mentira, sendo que Ele é a verdade. E ali eu disse sim para a santidade. Um ano participando de um pequeno grupo, e fui alcançado ali e vendo a necessidade do mundo à minha volta. Quantos jovens como eu não conheciam a Jesus, e na hora então de um chamado para se capacitar para se tornar um líder, na hora do chamado para corresponder, para servir a Deus por meio do meu pequeno grupo, eu não tive outra palavra, eu disse sim. E com um ano de convertido, eu tinha me tornado um líder de célula. E liderando então a minha célula, eu também passei, é lógico, sendo confrontado pela palavra, sabendo que eu tinha que estudar, que eu precisava me capacitar. Se alguém de relevância na nossa sociedade, falei, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou me capacitar. Comecei a crescer profissionalmente, mas também ministerialmente. Fui chamado para ser supervisor, ao mesmo tempo sendo promovido profissionalmente, mas diante de Deus e do encargo que Ele tinha para mim. Qual a palavra que eu dizia para ele? Sim. Eu ocupei uma posição de relevância numa das grandes companhias da nossa nação. Tinha que fazer uma gestão de materiais em mais de 45 unidades do nosso país. Eu tinha que viajar para todo lado. Eu sabia que Deus só tinha me colocado naquela posição. Algumas pessoas falavam assim para mim: Léo, mas como é que pode você crescer profissionalmente? Como é que pode você ser tão assim? Parece que tem um favor de Deus sobre a sua vida. E para mim era muito claro que Deus me abençoava lá, porque para Ele não tinha outra resposta na ponta da minha língua. Eu sempre dava sim para Ele, e todo o crescimento que eu tinha, todo o avanço que eu tinha, seja profissional, eu entendia que Deus estava me levantando para me usar naquela esfera. Até que chegou um momento em que muita responsabilidade profissional, e ao mesmo tempo, muita exigência ministerial. Mas diante de Deus eu sempre dizia sim. Aí eu fui chamado então para deixar as responsabilidades da companhia, para me dedicar de tempo exclusivo. Vou contar aqui para vocês, até para ganhar menos do que eu ganhava como pastor. Sabe o que eu disse para Deus? Sim. Eu disse sim quando Ele me chamou para perdoar o meu pai. Eu disse sim quando Ele chamou para reconciliar com a minha casa. Eu disse sim em cada momento da minha vida. Não tinha uma outra palavra para Deus. Eu não sei qual é a sua palavra quando Deus te pede algo, quando Deus te comissiona para algo, mas eu tenho uma convicção: hoje Ele está te chamando. Ele está dizendo para você: você é um ministro da reconciliação. Eu tenho uma expectativa ao seu respeito na nossa geração. Eu não sei qual é a palavra você vai dar para ele, mas eu digo, aqueles que fazem a diferença na nossa geração, sempre tem uma resposta na ponta da língua, e essa resposta é sim. E eu te convido a hoje dizer para Deus: Deus, diante do Senhor, eu me lembro um dia em 2011, que eu me ajoelhei diante de Deus e falei: Deus, qualquer desafio que o Senhor colocar diante de mim, qualquer propósito, qualquer coisa, qualquer situação difícil, o Senhor sempre vai ter o meu sim. Eu escrevi isso numa pedra, eu guardo ela até hoje.
E eu quero te encorajar nessa conferência, em meio de uma pandemia, em 2020, numa virada de uma década, você pode escrever no seu coração uma palavra e falar: Deus, para o Senhor que morreu por mim, que deu tudo por mim, não tem outra palavra que eu possa dizer para o Senhor, a não ser o meu sim. Marca o seu sim diante de Deus. Segunda palavra que tem que estar na ponta da nossa língua para Deus é a palavra agora. Agora. Tem muita gente que pode dizer sim, mas fala assim: eu dou sim, Deus, mas espera um pouco. Eu dou sim, Deus, mas amanhã eu faço. Tem muitos que são assim, né? O pai pede uma coisa e fala: daqui a pouco. Tem gente que fala: amanhã. Tem gente que fala: espera um pouco. Deixa eu te dizer uma coisa: o amanhã não existe. E infelizmente nós temos uma geração que mordeu a mentira da imortalidade, que foi lançada lá no Éden, pela serpente, que falou assim: você pode comer da fruta que não morre. E o pai falou: é certo que morrereis. Não, morre não, pode comer lá. E infelizmente tem gente que vive aqui hoje com a mentira da imortalidade. Sabe por quê? Porque não está preparado para a morte. Vive como se não fosse morrer, deixa tudo para amanhã, deixa para dizer para o pai e para a mãe que ama e reconciliar com ele depois quando? Deixa para pregar o evangelho para sua casa depois de quê? Para fazer a diferença depois de quê? Depois que essa pandemia acabar. E quem disse que vai acabar amanhã ou agora? Está entendendo? Agora, hoje é o dia que Deus fez. Vou te dar um exemplo aqui para ver se você está enganado ou não com a mentira da imortalidade. Se um anjo aparecer do céu aqui agora, e é um anjo do Senhor, e fala: eu vim da parte de Deus, e eu tenho uma mensagem para você. Simulação, hein? 6 meses de vida você tem. Pode se arrumar, se aprontar, daqui 6 meses, papai vai te levar. Fala para mim. Você fala: amém, estou pronto. E você continua vivendo do mesmo jeito que você está vivendo aqui hoje? Se você for arrumar, se você for consertar, se você tiver que passar limpo, pessoas você tão próxima de você for ter que pregar, se você for ter que ajeitar a sua vida, porque daqui 6 meses o pai vai te levar, você está enganada com a mentira da imortalidade, porque você tem que viver hoje, pronto para partir. Você tem que viver todo dia como se fosse o último dia. O pai diz assim para nós: não ponha, não deixa para consertar depois que o sol se põe. Pelo contrário, antes que o sol se ponha, você deve consertar com seu irmão. Você não deve deixar nada para amanhã. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 3, versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Hoje, João capítulo 9, verso 4, enquanto é dia, hoje, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Hoje e agora é o dia que Deus fez para nós. Por isso, diante de Deus, nós temos que ser a geração que diz sim e que está pronta diante dEle para fazer aquilo que nos chamou a fazer agora. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, né? E no meio dessa pandemia, vem aí a pergunta: o que a igreja vai fazer? Como que nós vamos reagir? De que forma que nós vamos responder?
E todo mundo então, o que é que faz? Abre o computador, liga o celular, vai para a internet. Agora tem uma transmissão aqui, se tem alguém acompanhando, Deus abençoe sua vida. O que é isso? É agora, nós temos que fazer alguma coisa. E diante disso, nós da Central pensamos, de que maneira nós vamos responder agora? E aí veio para nós aquele sentimento, né? O que nós mais queremos é a vacina do Covid. Está comigo? Tem alguém querendo essa vacina aí, resolver essa parada? Nós queremos a vacina contra um vírus que tem levado pessoas à morte. E nos veio uma consciência que existe um outro vírus na sociedade. É o vírus do pecado e da morte, que tem gerado uma consequência devastadora em pessoas, em famílias, em comunidades, em nações. E nós começamos a dizer, o que nós vamos pensar, o que nós vamos fazer? E Deus ministra no nosso coração, vocês têm a vacina para esse vírus. Se uma pessoa tem a vacina do Covid e não corresponde, não anuncia e não divulga, ela está cometendo um crime. Se alguém do mundo souber que existe um cientista que descobriu a vacina e não divulgou e que está guardando, esse cara vai preso. Esse cara é um criminoso, está errado. Por quê? Porque tem pessoas morrendo, porque essa vacina ainda não foi liberada. E nós, que temos a vacina contra o pecado, e nós que temos aquele que é o único nome dado aos homens pelo qual possam ser salvos, Jesus, que conhecemos aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus, e nós que conhecemos aquele que é a água viva, e aquele que beber dele jamais tem sede, aquele que é o pão vivo, e quem comer dele jamais tem fome, aquele que é a ressurreição e a vida, e quem crê nele passa da morte para a vida, aquele que é a videira verdadeira, e quem conecta nele, ele recebe a fonte da vida e dá frutos, e vive uma vida poderosa. E nós que conhecemos aquele que é a luz do mundo, como que nós sabemos dessa verdade e não anunciamos para o mundo? Então o que nós vamos fazer? Nós falamos, nossos grupos não podem parar, vamos para online. Agora, muito mais do que abrir uma célula online, vamos abrir uma unidade de vacinação. Vamos abrir um ponto onde cada um que quiser abrir esse grupo online para anunciar essa verdade, como se fosse um posto de saúde, e aquela pessoa como um agente de vacinação para liberar a mensagem do Evangelho, vamos. Quando que nós vamos fazer isso? Agora. E sabe qual foi o resultado? 2.400 grupos abertos. Sabe qual foi o resultado? 9.000 visitantes. Sabe qual foi o resultado? Centenas de pessoas que nunca tinham liderado um pequeno grupo, entendeu que diante de Deus é sim e é agora. Abriu um grupo online. Eu dou aqui para vocês o exemplo de uma liderada chamada Gabi Espanha. E a Gabi, ela é estudante de medicina, tendo que lidar com um tanto de demandas online, uma adaptação de um curso, que tem que ter uma anatomia, uma coisa presencial, mas agora é tudo online, que antes tinha facilitação do professor perto, e agora tem que mergulhar nos livros, nos estudos, e muita pressão, porque o estudo não parou, e ela está ali mergulhada nisso, e que nesse meio de tempo recebe a notícia que o pai está com câncer no pâncreas, e de repente ela recebe a voz de Deus dizendo, eu quero que você abra uma unidade especial, eu quero que você seja uma agente de vacinação. Ela fala sim, e é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é quando o pai curar, nem quando a pandemia passar, nem quando a situação se estabilizar nos seus estudos, agora. E ela abre um grupo, sabe qual foi o resultado? Só no grupo dela, mais de 60 meninas passaram por lá, 60 em um grupo online, e sabe o que ela fez a partir do grupo dela, entendendo essa visão?
abriu outras 4 unidades especial e levantou outras meninas para liderarem um pequeno grupo como ela. Sabe o que aconteceu alguns meses atrás? Ela multiplicou oficialmente o grupo dela como uma célula, mais o grupo da Juju Marangon como uma célula, mais um outro grupo da Giovana como uma célula, e 3 novas células foram abertas. E eu liguei para ela na semana passada, e ela me contou assim: Léo, o meu grupo que acabou de multiplicar, já tem novas 60 meninas, e da multiplicação até agora, 34 se decidiram por Jesus. Sabe o que é isso? É alguém que entendeu que Deus tem uma expectativa ao seu respeito, não pelo seu cargo, não pela sua idade, nem pela sua habilidade, mas por conta da sua identidade. Entendeu que é jovem e que tem uma força para, independente das circunstâncias, não parar. Alguém que entendeu que diante daquele que deu tudo por ela, tem que dar sim para ele. E agora? João, capítulo 4, verso 35, diz assim: vocês não dizem que daqui 4 meses haverá colheita? Daqui 4 meses vai estar tudo bem. Daqui 4 meses, deixa eu só terminar o meu curso, deixa eu só entrar na minha faculdade, deixa só o Enem passar, deixa só eu me estabilizar no emprego, deixa só eu casar, deixa só, daqui 4 meses eu digo sim para valer, daqui 4 meses eu correspondo àquilo que o Senhor está pedindo. Mas Deus diz: abram os olhos e olhem para Belo Horizonte, abram os olhos e olhem à sua volta, porque o tempo é agora. Eles já estão maduros para a colheita. Por isso eu quero te encorajar hoje, ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então deixa Ele escrever sim, e deixa Ele escrever agora no seu coração. E eu finalizo com uma última palavra, uma terceira palavra que tem que estar no nosso coração, e essa palavra é outros. Sim, agora e outros. Nós temos que entender que a nossa vida não é só sobre nós mesmos, ela é centrada em Deus, mas nós temos que entender que o nosso Deus, do qual somos filhos e chamados para imitarmos como filhos amados, deu a sua vida para que todos sejam salvos, entregou, morreu pelas pessoas, e nós somos chamados para amar a Deus e para amar as pessoas. A palavra de Deus diz em Mateus 20, 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Deus quer fazer algo extraordinário em você. Ele quer fazer algo extraordinário através de você. Mas o fim de tudo implica em você servir a outros. E o maior no reino é aquele que serve. E eu vou dizer, aquele que serve muitos, aquele que serve os outros. Deus te chama para servir. Eu te digo, Deus quer que você sirva a muitas pessoas. Deus quer que você sirva uma multidão. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que o nosso Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É muito bom estar aqui, é muito bom ter nascido de novo, é muito bom ser filho de Deus, é muito bom ter experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, e nós só experimentamos porque nós fazemos parte do plano de Deus. O outro está lá, e porque outros está lá, e porque as pessoas estão lá, nós fazemos parte desse grupo. Amém? Agora nós temos que ativar a nossa mente, porque a sua família faz parte também.
Nós temos que ativar a nossa mente, porque o seu vizinho faz parte também. Nós temos que ativar a nossa mente, entrar no modo on, porque as pessoas do seu ambiente de estudo, do seu ambiente de trabalho, fazem parte também. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora, como pensam alguns, mas Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você já parou para pensar que talvez essa pandemia continue aí para que outras pessoas também recebam o Evangelho num período ainda de fragilidade? Eu não tenho dúvida que também é uma guerra espiritual. Eu não tenho dúvida que Deus não quer essa matança. Deus não tem no coração dele, né, uma opressão para a nossa terra. Pelo contrário, Ele quer que todos sejam salvos. E eu sei de uma coisa, que num tempo de dificuldade, o nosso Deus é bom, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que a gente esteja num tempo difícil, eu te convido a mudar a sua mentalidade para ver esse tempo difícil como uma oportunidade para que todos sejam salvos. E você possa centralizar sua vida em Deus, mas entender que Deus anseia pela salvação de muitos. Eu estou vendo que os textos estão sendo projetados, então eu vou pedir para projetar esse último texto, porque esse aqui é de cortar o coração. A banda pode subir, e eu espero mesmo que Deus gere uma profunda compaixão no seu coração. É o texto de Apocalipse, é Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do verso 11 ao 15, Apocalipse 20, 11 a 15, diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Foram abertos o quê? Livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. Tem um livro da vida, e tem um livro das obras. Tem um livro da vida, e tem um livro que está registrado se você deu sim, se você deu não. Tem um livro que está registrado se você correspondeu para o agora, ou se você deu desculpa. E esses livros foram abertos, e as pessoas foram julgadas de acordo com o que tinham feito. Mas o outro livro, o livro da vida, ele foi aberto também. E diz a Bíblia, nessa visão de João, que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Meu Deus, sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente esquece que Deus nos chama para o agora, e a gente esquece que quem está perdido, que quem não tem o nome no livro da vida, já está condenado ao lago de fogo. O nosso Deus dá todas as palavras para nós, nós somos indesculpáveis, se algum dia diante dele a gente dizer, eu não sabia. Pois eu creio que Deus me mandou aqui para dizer para vocês, digam sim, vivam agora
Mas por favor, não vivam para vocês mesmos. Alinhem o seu coração ao coração do Pai, que morreu para que todos sejam salvos. E todos inclui você, mas todos inclui aqueles que ainda vão crer por meio da sua mensagem. Eu vou te dizer que tem gente da sua família que está aguardando você dizer sim, você posicionar agora e você pregar para eles. Tem gente do seu trabalho que está aguardando o seu sim, que está aguardando o seu agora, que pode ser mandado uma mensagem de WhatsApp para eles agora, para você parar de viver uma vida voltado só para você, e parar de dar resposta para aquele que ainda não ouviu, mas que vai ouvir. Se o povo de Deus, que tem uma identidade, se levantar e na força dos jovens começar a pregar agora, para Deus tem que ser sempre sim. Sim, Deus, eis-me aqui para viver uma vida como um filho amado, em santidade e em alinhamento à vida que o Senhor me chama. Sim, Deus, não para amanhã, não para daqui 4 meses, mas para agora consertar minha vida, porque se o Senhor me chamar, eu estou pronto. Se o Senhor me chamar, eu estou pronto. Se algum dia eu for prestar conta de alguém que Deus colocou no meu caminho, se eu preguei ou não, eu vivi na minha vocação plenamente, eu cumpri o meu chamado. E Deus está chamando para você colocar o seu coração diante dele e deixar ele quebrantar, para você ser tomado de compaixão e viver como o nosso Deus, que morreu para que todos sejam salvos. Você seja tomado de compaixão, você seja tomado de compaixão, que você diga sim para o Senhor, que você se posicione agora e que você viva para que outros sejam salvos. Outros sejam salvos. Tem 3 semanas que uma menina de 14 anos sentou na minha sala e ela abriu os braços e disse assim: Léo, eu não aguento mais. E o braço dela estava todo cortado. Eu falei: Deus, o que eu faço? Deus disse assim: ora por ela agora. Eu falei: eu posso orar por você? Ela falou: pode. Eu levantei e orei por ela. Eu clamei a Deus: Deus salva, Deus arranca esse espírito de morte, Deus transforma a vida dela. E de repente ela falou: para. Eu falei: o que foi? Ela abriu a bolsa dela, ela tirou o estojo e ela abriu a lâmina e falou: eu não quero isso mais, eu não sei se eu vou dar conta, mas eu não quero mais me cortar. Eu cheguei em casa e eu falei: meu amor, falei para minha esposa, não tem sentido viver se não for para que outros sejam salvos. Eu estou aqui para dizer para você: chegou o tempo dos jovens se levantar com um sim para Deus, não para ficar assistindo o que Ele está fazendo no mundo, não para ficar assistindo, mas para se posicionar, para escrever história. Porque a minha oração é para que você chegue no céu com muitas pessoas com o nome escrito no livro da vida, mas que o seu nome esteja escrito no livro que conta o que Deus fez na terra, que quando Ele abrir os outros livros, o livro do que Deus fez em Belo Horizonte, o livro do que Deus fez no ano de 2020, o livro que conta aquilo que Deus fez no meio dessa pandemia, seu nome esteja lá, seu nome esteja lá, seu nome esteja lá, o seu nome esteja escrito no livro que conta o que Deus fez na terra. E se você hoje quer se levantar e dizer sim para Deus, se você quer se levantar e dizer é agora, Deus, e se você quer se consagrar para viver para os outros, fique em pé onde você está, se consagre, cante, se consagre e diga: Senhor, eis-me aqui como um filho amado, eis-me aqui como um ministro da reconciliação, eis-me aqui como um embaixador do Senhor, eis-me aqui, Deus, para cumprir o seu propósito, como geração eleita,
como sacerdote real, como nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eis-nos aqui, Senhor, toma a nossa vida, estamos on, para o Senhor é sim, para o Senhor é agora, e que outros sejam salvos através da nossa vida, em nome de Jesus.